Muito bom dia a todos. É sempre uma responsabilidade e por mais que a gente se tente habituar, o senso de quando se toma a responsabilidade de vos transmitir algo, mexe sempre com o nosso sistema nervoso, não é? Mas eu também não queria que fosse a minha opinião ou a minha palavra a transmitir-vos ou a falar-vos, mas que a palavra de Deus fale, que aquilo que Deus nos deixou para ensinamento fale, e que Ele tenha todo o poder e toda a glória. Eu gostava que pudéssemos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. E verso 2. Todos nós, se calhar, poderíamos recitar este versículo de cor, ou quase de cor, e diz assim a palavra de Deus: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quem tem sido Jesus para nós? O que é Jesus para cada um de nós? De que forma olhamos para Ele? Aqui Paulo escrevia aos Hebreus e ele dizia claramente: olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé. A forma como nós olhamos para Jesus, a forma como encaramos Jesus, a forma como temos a seriedade de Jesus na nossa vida, vai mudar a nossa fé. É a forma como olhamos para Jesus, a seriedade que lhe entregamos, a importância que lhe entregamos, é essa forma que nos vai moldar na fé, que nos vai construir na fé. Muitas das vezes, ou podemos ao longo da nossa vida, desviar este olhar para Jesus e falhar e fracassar. E a palavra de Deus também nos mostra isso. Paulo também escrevia em 1 aos Coríntios, capítulo 10, ele escreveu assim, os primeiros 6 versículos para já, mas depois não percam esta passagem, porque vamos lê-la bastante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Estas coisas foram feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Paulo, aqui aos Coríntios, ele faz menção para não ignorarmos ou para também nos lembrarmos do povo de Israel. E que tudo aquilo que foi escrito com o intuito de nós tirarmos ensinamento. E este povo, o decorrer deste povo, a ação deste povo, a história deste povo pode ser muitas vezes paralisada connosco. Nós podemos
a meditar neste povo e em tudo aquilo que aconteceu e ligá-lo à nossa vida. Sabem, eles estavam escravos. Eles eram um povo escravizado. Assim também nós somos ou éramos escravos. Eles foram libertados. Eles foram libertados com o poder de Deus na primeira Páscoa. Nós fomos libertados quando confiamos em Jesus Cristo, pela morte de Jesus Cristo na segunda Páscoa. Eles foram libertados com um propósito, com um objetivo, com uma meta. Havia um sítio, um percurso que eles tinham de percorrer, algo que eles tinham de atravessar e tinham um destino. Assim como nós, quando somos salvos, passamos a ter uma meta, um percurso, um destino. Então nós podemos pegar neste povo, na história deste povo, no que nos foi deixado na Bíblia de ensinamento deste povo e meditar nisso, para ver também, assim como Paulo escreveu aqui aos Coríntios, para não ignorarmos o que aconteceu a esse povo. E buscarmos ensinamento, conhecimento, para não cairmos nos mesmos erros. E esta manhã gostava também que meditássemos um pouco sobre esse povo, sobre o acontecimento desse povo e aquilo que foi Deus para eles. A forma como eles olharam para Deus e a forma como nós estamos a olhar para Jesus. Vamos começar a ler em Êxodo 14. Êxodo capítulo 14. Logo lá no início da Bíblia. E se nos lembrarmos do acontecimento, nós sabíamos que este povo estava escravo, como já referi. Deus tenciona libertá-los e então começa uma série de pragas àquele povo para que os libertassem, culminando no final com a morte de todos os primogénitos e então o rei deixa o povo, liberta o povo. Mas logo em seguida o seu coração é perturbado, Deus deixa que o seu coração seja de novo tomado pelo mal e ele manda perseguirem o povo de novo. E diz no verso 10 a 14 do capítulo 14, 10 a 14, diz assim a palavra de Deus: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temeis, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis, nunca mais os vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Nós podemos pensar que o povo incrédulo, não é? Viu aquelas pragas a acontecerem, viu o poder de Deus, foram libertados sem esforço nenhum, puderam trazer riquezas, como todos nós sabemos, e a primeira dificuldade aparece, a primeira perseguição aparece, o primeiro medo aparece. E o que é que este povo faz? Duvida. Não nos era melhor termos sido escravos? A nossa vida também é assim às vezes, não é? Embardamos no caminho do Senhor, aparece o primeiro confronto, aparece o primeiro anseio, o primeiro medo, e o nosso coração pergunta-nos: não era melhor estar como estavas?
Não era melhor continuares como estavas? E todos nós sabemos o que é que aconteceu a seguir. Nós percebemos que Deus manda Moisés abrir o mar, não é? E aquele povo é liberto. Um povo que temeu. Um povo que estava no caminho do Senhor e não confiou. E a questão agora é, este povo mais uma vez viu o poder de Deus, assim como nós vemos nas nossas vidas perante o medo. E podemos pensar assim, nós conhecemos a história, não é? Mas podíamos pensar, bem, este povo passou pelo mar enxuto, não é? E viu todos aqueles a cara daqueles que estavam por trás deles, todos eles morreram, não é? Porquê duvidar? Porquê ansiar? O tempo passou e pouco mais à frente, no capítulo 16, e o versículo 3 e 4, e diz assim: E os filhos de Israel disseram: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda a multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Mais uma vez, podemos ligar este povo a nós próprios, não é? Aparece o primeiro medo, vacilamos. Este povo não via sustento à sua frente. Este povo olhava para o seu futuro, para as condições que o seguiam, e achava que ia morrer de fome. Esqueceram-se quem Deus era. Mais uma vez, perderam o foco daquilo que Deus é, daquilo que Deus lhes prometeu. Talvez em algumas circunstâncias das nossas vidas isto também aconteça, quando olhamos à nossa volta e parece que não há mais como ter recursos. Recursos financeiros, recursos emocionais, e apagamos-nos, não é? Esquecemos-nos da promessa de Deus. Mais uma vez este povo nos dá uma lição. Deus prometeu que os sustentaria. E mais, Deus sustentou-os e disse: Vai escolher a cada dia. Apenas havia um dia da semana que iriam colher para 2 dias, senão eles teriam a cada dia o seu pão. Este também é um dos nossos males. Nós gostamos de olhar para a frente e estarmos firmes de que estamos seguros para muito tempo. Como aquele homem que recolheu muitas riquezas e disse: come, bebe e descansa, porque tens guardados muitos bens. E o Senhor disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Mas este é o nosso desejo, é olhar para as condições que nos rodeiam e estar seguros de que não vamos ter necessidade, de que não vamos passar fome, de que temos provimento ou provisão para tudo, recursos para tudo. E esquecemos-nos de quem Deus é, de quem Jesus é. Mais uma vez, assim como este povo. E agora, mais uma vez, podíamos pensar: fogo, este povo teve tudo. O mar foi-lhe aberto e eles passaram a pé seco, foram salvos da perseguição. Eles sentiram medo pelo seu sustento e Deus susteve, Deus deu. Do que é que eles precisavam mais para ter uma confiança plena? Do que é que eles precisavam mais para estarem seguros do poder de Deus, de que Deus estava a cuidar deles? Um pouco mais à frente, no capítulo 17, verso 1 e 3, e diz assim: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo em Moisés, dizendo: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo?
porque tentei já o Senhor. Logo aqui começamos a ver o povo mais uma vez a duvidar, com medo, mas aqui de uma forma diferente. Eles aqui já não questionaram porque é que Deus os tinha levado. Eles aqui já não voltaram àquelas palavras de por mais nos valia estar onde estávamos, mas foram ter com Moisés e exigiram: dá-nos de beber. Tu tens de nos dar de beber. Eles não esperaram não tiveram a fé, a confiança de que Deus iria prover. Eles exigiram de que Deus provisse. E a resposta está no verso 4 a 7. E diz assim: e clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feristes o rio e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha de Herob. E tu ferirás a rocha e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Mais uma vez Deus dá provisão. Mas deu-a com um sentimento já diferente, talvez. Este povo estava a exigir, porque não viam os seus recursos. E Deus disse a Moisés: não tenhas medo. Vai que a gente vai dar a provisão. E também nós às vezes queremos exigir. Também nós já sentimos de que podemos pedir e ter aquilo que queremos, aquilo que necessitamos. Mas Deus, a seu tempo, dá a provisão, da sua forma. Aqueles homens provavelmente estariam à espera que a água viesse de um poço ou de algo mais. Nenhum de nós poderia imaginar que uma rocha ao ser batida iria sair água. Mas foi o poder de Deus. Por isso, podemos continuar a perceber de que, da mesma forma como este povo teve falhas, nós também podemos ligá-las com as nossas, com aquilo que muitas das vezes, ao longo da nossa vida, nos atormenta, nos desvia da palavra de Deus, da sua certeza. E voltando a 1 Coríntios 10, 1 a 4, lembrando os primeiros versículos que lemos: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos beberam, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porém, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, a pedra que é Cristo. Como comecei por dizer, Paulo dizia aos Coríntios que aquele povo tinha muitas semelhanças com eles. Aquele povo tem muitas semelhanças conosco. Todos comeram da mesma comida espiritual. Eles todos comeram o maná que o Senhor lhe deu. Jesus também nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Todos nós somos alimentados com a mesma comida espiritual. Também nos dizia Paulo, e todos beberam, eu já perdi a passagem, e todos beberam da pedra espiritual que os seguia. Assim nós também todos bebemos da mesma bebida espiritual,
Todos nós bebemos da mesma da mesma bebida espiritual que vem de Deus. Todos eles estavam debaixo da mesma nuvem. Todos eles eram guiados e estavam debaixo da mesma nuvem. Assim também nós estamos a ser guiados e estamos debaixo da graça de Deus. Há muitas coisas que são similares daquele povo, a todos nós. Mas Deus não se agradou de todos, é o que nos diz a passagem. Este povo falhou inúmeras vezes por não reconhecer o poder de Deus. Este povo falhou por não confiar na promessa de Deus, não perceber a obra de Deus nas suas vidas. Eles esperavam que Deus fizesse tudo. Esperavam apenas receber. Que todas as condições estivessem criadas. Todo o enlaço fosse de chegar e ter e usufruir. Que fossem libertos na paz, que percorressem um caminho sem dificuldades, que chegassem ao seu destino e usufruíssem. Eles apenas queriam receber, mas Deus nunca disse que só iríamos receber. Deus, Jesus, nunca vão fazer tudo na nossa vida sozinhos. A Bíblia nunca nos prometeu isso. Jesus pede que nós interajamos, façamos algo, e então Ele vai retribuir, Ele vai agir, vai fazer. Em 1 Tessalonicenses, eu peço a um irmão que leia, 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versos 22 a 24. Abstemos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Notem, Paulo, quando escrevia aos Tessalonicenses, ele diz abstinhai-vos ou abstende-se de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, e todo o vosso espírito e alma e corpo. É necessário uma ação. É necessário que se faça algo. Paulo não disse, vocês agora vão ser libertos, não precisam de fazer mais nada, tudo vai desaparecer das vossas vidas. Não, ele diz, abstendo-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique. Era preciso haver uma ação da pessoa querer que isso acontecesse. A pessoa tem que desejar, buscar, trabalhar para que isso aconteça. E quem é que vai efetuar? Quem é que vai agir? O mesmo Deus de paz, Ele é que vos vai santificar. Em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. É Ele que faz. Quando nós temos esse desejo, quando entregamos, quando procuramos que Ele realize, primeiro nós temos de agir. Primeiro nós temos de dar o passo, de procurar, de fazer, de buscar, de confiar, de termos a certeza daquilo que quem Jesus é e aquilo que Ele tem. A salvação é de Deus. E nós ouvimos isto muitas vezes, desde o início. Deus quer que todos se salvem. A salvação é de Deus. Mas é preciso que nós tomemos a atitude de a buscar.
a atitude de a desejar. E então vamos recebê-la. E então Ele vai dá-la. Deus dá a salvação a quem a busca. Voltando outra vez à nossa passagem, em 1 Coríntios 10, e vamos ler do versículo 6, do versículo 6 ao 13, e diz assim: E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituemos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmuremos, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que aquilo que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. É um pouco extensa esta leitura. Tem muita coisa que podemos aqui ditar. Mas Paulo escrevia aos Coríntios para tomarem conta deles próprios. Não vos fazeis idólatras. Nós pensamos, isso, fazer idólatra. Eu estou confiado em Deus, é fácil. Não nos prostituemos, não tentemos a Cristo, não murmuremos. Esta, se calhar, é a mais difícil, não é? Muitos de nós, e eu também assumo isso, esquecemos-nos que a murmuração é tão grave como o outro pecado. E tantas das vezes murmuramos e falamos daquilo que não devemos. Tudo isto vos veio sobre figura. Aquele, pois, que cuida de estar de pé, olhe que não caia. Não veio tentação, Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel. Não veio sobre vós senão tentação. Sabem, nós muitas das vezes falhamos. Ou pelo menos eu falho, muitas vezes. Com a minha família, com Deus, E isto é uma desculpa muito enraizada na nossa carnalidade. Dizer, eu fui tentado. A tentação foi tão forte. A tentação, aquele que nos tenta, é muito poderoso. Já podemos dizer isso ou ouvir isso. Mas não é isso que a Bíblia nos diz, sabem? A Bíblia não nos diz que quem nos tenta que é uma força sobre-humana. Diz que aquele que nos dá o escape, sim, a força que nos dá o poder para nos libertarmos disso, essa sim é sobre-humana. Mas diz-nos precisamente o contrário. Não é o diabo que nos tenta. E muitas das vezes a gente pensa que é. Muitas das vezes nós olhamos para as nossas falhas e julgamos que fomos tentados pelo diabo. E podemos até dizer isso, mas não é isso que está escrito aqui. O diabo apenas, ou o tentador, apenas nos mostra a opção. Ele apenas nos revela aquilo que a gente deseja. Ele não pegou no fruto e não o deu a Eva. Ele questionou-a. E este fruto? Ele não pegou no fruto e não o levou a Eva. Ele demonstra. E a seguir questiona. Não é isto que tu queres?
Não é isto que tu desejas? Com Eva e com tantas outras coisas. Davi, quando estava naquela varanda e viu aquela mulher a lavar-se no tanque, o que é que o tentador fez? Revelou-lhe. Mostrou-lhe o desejo. Não foi ele que o tentou. Nós muitas das vezes pensamos que é o diabo que nos tenta. O tentador que cria em nós o desejo. Não. O que diz aqui é: não veio sobre vós tentação, senão humana. A tentação é nossa. É humana. A tentação está no nosso coração. No nosso desejo. O tentador apenas nos revela e nos mostra aquilo que nós estamos a desejar. Mas Deus diz que não deixará tentar acima daquilo que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape. Se quê? Se nós tivermos certeza daquilo que Deus é, que Jesus é. Se nós tivermos confiança plena de que podemos, que não precisamos, porque Deus diz: tu não precisas disso. Isso não é bom para ti. E quando temos essa certeza, essa confiança, quando buscamos essa força vinda de Deus, Ele dá-nos o escape. Eu admiro, e Deus terá o seu propósito em cada coisa, eu admiro quando vejo pessoas passarem por grandes dificuldades, por doenças terríveis, por perdas horríveis de filhos e pais, e vejo pessoas a passarem nessas condições com uma firmeza plena. Eles têm a certeza de quem Deus é na sua vida. E nós temos a certeza de quem Deus é na nossa vida. Paulo escreveu a Timóteo no fim da sua vida, e podemos ler em 2 Timóteo 1,12. 2 Timóteo, capítulo 1 e verso 12, ele escreveu assim, podemos se calhar começar no 11, para contextualizar melhor: para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por causa disto, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho querido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo revelava a firmeza, ele sabia de que em quem queria. Ele tinha a certeza de que Deus estava no comando. Ele mais à frente, no capítulo 4 e verso 7, ele remata a dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Guardei a certeza de quem Deus é na minha vida e daquilo que Deus quer para mim e de que aquilo que Deus me mostrou é o correto. Por experiência própria, sempre que pecamos é porque duvidamos de que aquilo que Deus disse que isso não era bom e duvidamos de que seria bom ou não. Se nós tivermos a certeza absoluta de que se Deus disse isso não é, nós não vamos falhar. Quando temos a confiança de que a vontade de Deus é a mais correta e que temos Deus como uma prioridade, nós sabemos isso. Em Hebreus 3, eu peço ao irmão que leia Hebreus capítulo 3, o tempo está a passar, capítulo 3, versos 12 a 14. Irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, infiel, a fazer o bem. Antes, exaltai-vos uns aos outros todos os dias, dentro de Deus que se chama Cruz, para que nenhum de vós se impeça pelo bem do pecado. Porque nos tornamos participantes do Filho, se tivermos firmemente vencido
Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortei-vos uns aos outros todos os dias. É o nosso coração, é isso mesmo, é isso que está aqui escrito. O nosso coração pode ser mau o suficiente para nos afastarmos de Cristo. O nosso coração não pode, ele é mau o suficiente para nos fazer desejar aquilo que nos leva para longe de Cristo. Longe da sua vontade, longe da sua promessa, longe da sua confiança. Não é apenas um algoritmo, é uma realidade. E depois diz para nos exortarmos uns aos outros, mas arremata com uma coisa fundamental. Termina com algo estrondoso no capítulo 14 que diz: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente os princípios da nossa confiança até ao fim. Nós precisamos de confiar em Cristo, não como aquele povo que confiava até à próxima dificuldade, não como o povo que confiava até não ver mais possibilidade nos seus recursos, naquilo que eles achavam que podiam fazer e viam ali o fim. Um coração mau e infiel para nos apartarmos de Deus. Pecado e incredulidade. Tudo isso nos afasta. Mas devemos reter-nos firmes até ao fim. E como? Não é fácil. Nunca ninguém disse que era fácil. A Bíblia nunca nos mostrou que era fácil. A receita é só uma. Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 1. No capítulo 1 e verso 17, Paulo escreveu assim aos Romanos. Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. De fé em fé. Crescendo de fé em fé. Depositando fé, mais fé, mais fé. A receita é só fé. Fé em quem? Confiança em quem? Certeza em quem? Em Cristo. Em Deus. E o justo viverá da fé. É difícil. É muito difícil. É muito difícil dizer que eu tenho fé quando todas as circunstâncias nos mostram o contrário. A doença, a fome, as necessidades. E lembro-me de Jó. Não é? Até a própria esposa lhe disse: amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele foi um exemplo de fé. Um exemplo de confiança. E o justo viverá pela fé. E quando isso não acontece, tornamos-nos naquele povo, mais uma vez, que ele demonstrou falta de fé, como lemos em Deuteronômio. E perderam a confiança que Paulo escreveu aos Hebreus, no capítulo 13, no verso 5, que diz que não vos deixarei nem vos desampararei. Ele assume: eu não vos vou deixar, não vos vou desamparar. Vamos abrir em Hebreus 10, 35. E diz assim a palavra de Deus, Hebreus capítulo 10, verso 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança de quem grande, que tem grande e aveludado galardão. Porque necessitais de paciência para que... Eu estou errado, não.
Está bem, estava a ler. 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e aveludado galardão. A confiança, esta confiança em Jesus Cristo. E no 36 continua e diz: porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo, este justo, viverá da fé, e se ele recuar, a minha mão não terá prazer nele. Nós, porém, não somos aqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Nós temos esta certeza de que Jesus virá. Não é fácil. Paulo escrevia aos Hebreus: não rejeiteis a vossa confiança. Não percam a confiança em Deus. Não percam aquilo que têm ouvido. Não percam aquilo que têm querido. Porque esta confiança vos trará grande galardão. Esta confiança vos trará grande poder. E como é que nós podemos ter confiança? Apenas de uma maneira: por fé e reconhecendo aquilo que Deus é, aquilo que Jesus, ou quem Jesus é. Que nesta manhã nós possamos meditar em quem tem sido Jesus nas nossas vidas. Qual tem sido a importância de Jesus nas nossas vidas. Qual tem sido a importância de como temos olhado para a promessa de Jesus, para o ensinamento de Jesus, e que isso nos possa moldar, nos possa ensinar, nos possa fortalecer, nos possa também mostrar o caminho mais correto. Deus nos ajude.